Gente, eu quero trocar de assunto agora e chamar aqui o Misael Mainetti, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, eles estão reunidos aqui em São Paulo para falar sobre as câmeras corporais da Polícia Militar. Misael vai trazer as informações, inclusive o Barroso acompanharia, né, uma operação para entender como é que funciona esse trabalho aqui na Polícia Militar. Conta pra gente, ô Misael. Sim, a informação que a gente teve é que o ministro Barroso está aqui dentro, no Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, que fica no centro de São Paulo, justamente para ver essas câmeras corporais e falar aí com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acima desse tema. Boa tarde de novo para você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. O governador vai conversar sobre a viabilidade do cumprimento de decisões do ministro sobre esse tema. Em que pé que está essa situação? Nesta semana, especificamente ontem, o governo paulista recorreu de uma decisão do ministro Barroso, que foi proferida em dezembro do ano passado, pedindo aí para o STF julgar o caso. Em dezembro, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, determinou que os policiais militares devem usar câmeras com gravação ininterrupta. Já o governo de Tarcísio de Freitas, governador aqui do estado de São Paulo, pede aí a gravação por acionamento, ou seja, o próprio policial militar, ele aciona. Então, esse era o principal impasse. Agora a gente tem um ministro vindo aqui a São Paulo justamente para ver como são essas câmeras e falar acerca do tema. A gente também tem mais informações sobre esse recurso movido pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No recurso, a gestão dele aponta que é inviável manter esse modelo de gravações ininterruptas. O principal motivo seria dinheiro. De acordo com cálculos que foram feitos pela Secretaria de Segurança Pública, se houver uma gravação ininterrupta, ou seja, sem parar, isso vai custar aí 766 milhões de reais para 12 mil câmeras. Já para 30 mil câmeras, esse valor ele ficaria abaixo, ficaria acima, ficaria perto de 2 bilhões de reais com gravações ininterruptas. Então, só repetindo para ficar claro, se houver aí uma gravação sem parar com 12 mil câmeras, custo de 766 milhões de reais. Agora, se houver aí a necessária a expansão aí para o uso de câmeras, esse valor fica aí para 2 bilhões com gravação ininterrupta. Ou seja, ministro e Tarcísio, o governador, conversam sobre este tema para ver a viabilidade de um modelo e a viabilidade de outro modelo e também falar sobre o custo. Até agora, o ministro não apareceu, é um evento fechado. A gente teve a informação oficial que ele não vai falar com a imprensa, mas ele passa por um corredor e toda a imprensa está reunida para ver se o ministro talvez decida falar com a gente sobre este tema. A gente segue acompanhando aqui. Qualquer coisa eu aciono vocês novamente. Valeu, Misael. Obrigado, bom trabalho para você. Boa cobertura por aí. Agora 5h26, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco... espero todo mundo, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas seguimos. A conta apresentada pelo governador de São Paulo é a seguinte. Para 12 mil câmeras, o gasto seria um pouco acima de 700 milhões de reais com equipamentos e também para armazenagem. Porque pensa você pegar toda essa imagem que precisa ter boa qualidade e criar um espaço para tudo isso. Porque não pode ser uma imagem qualquer. Se é uma imagem que vai servir para investigação, ela precisa permitir que depois os técnicos tenham a qualidade necessária para identificar os movimentos que possam ou não indicar, ou seja, uma irregularidade cometida pela polícia ou um ataque que levou a um movimento. Se forem 30 mil câmeras, esse valor chega a 2 bilhões de reais. Então, o que o governador Tarcísio de Freitas está falando para o ministro Barroso é: não dá para deixar a câmera gravando o tempo todo, que é uma das exigências do ministro Barroso. Ele não quer que a câmera seja desligada pelo policial em determinado momento, que ela fique gravando ali enquanto a operação durar. E o governador está falando, mas não dá, porque senão o gasto em 4 anos será imenso. E aí eu faço 2 perguntas para vocês. Como é que vocês avaliam a argumentação do governador de São Paulo, mas também a fiscalização assim direta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem a São Paulo para ver como é que a polícia de São Paulo está trabalhando para ver se atende ou não a um pedido ou uma determinação do Supremo Tribunal Federal para o uso de câmeras em um estado onde há autonomia do governador para essa atuação. Fala, Piper. Bom, são 2 coisas. A primeira é que eu acho que
finalmente estamos conversando, enfim, estamos, no caso, as autoridades, né, conversando sobre bases mais reais e mais, inclusive, eu diria para você, corretas. Porque no início, só para a gente recordar um pouquinho de como foi isso tudo, o Estado de São Paulo era muito refratário ao uso de câmeras. Depois de alguns episódios aí, nesse final de ano, o governador de São Paulo acabou corretamente revendo a sua posição e agora chegamos ao cerne da questão, que é o tema custo. Isso eu agora concordo, só que custa caro. Como é que nós vamos fazer para pagar? O senhor está fazendo essa exigência, a Justiça está exigindo que o Estado de São Paulo faça isso, ok, mas quem é que vai pagar a conta? No caso do Estado de São Paulo, Evandro, respondendo a sua segunda pergunta, eu imagino que seja, talvez, uma relação um pouco diferente do que ocorreria com os outros estados, porque aqui no estado de São Paulo a justiça foi provocada em relação a esse tema. Sim, claro. Né? Então, por isso também que já durante o ano passado ocorreram encontros entre o governador e o ministro Barroso. Houve a provocação do ministro Barroso, né? Sim. E do Supremo Tribunal Federal. Em vez de se avançar numa ação, o ministro Barroso fala, então vem aqui, São Paulo, vocês querem conversar? O pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo o encontro do ministro Barroso com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir a maneira como será feito o uso de câmeras aqui policiais em São Paulo. Aí, o que o governo de São Paulo está tentando agora? Recorrer dessa decisão do ministro Barroso para jogar para o plenário, para que todos os ministros votem, então, de que maneira que deveria ser feito o uso de câmeras aqui em São Paulo. Para você, o que parece, hein, Gustavo Segré? Parece uma situação específica para São Paulo e tenho duas justificativas. A primeira, não vi nenhum ministro do STF viajar para a Bahia, que tem a polícia mais violenta do país. Não vejo essa preocupação com o Estado, que a polícia se mostra muito violenta e com muitos homicídios. Mesmo que o crescimento de São Paulo, como muitas vezes o Piperno mencionou, com fontes, crescesse muito, esse índice é preocupante, mas o Bahia continua disparado na frente. Não vi nenhum dos ministros indo lá. E a outra questão, eu lembro quando foi a situação da desoneração dos 17 setores e municípios até 150 mil habitantes, que um dos problemas que decretou a inconstitucionalidade a partir do ano que vem foi que não tinha contrapartida orçamentária. E agora parece que o STF está colocando na marra uma despesa para o Estado de São Paulo que também não me parece que tenha contrapartida orçamentária. E a pergunta é de onde que vai sair o dinheiro? Ou a preocupação era somente uma e agora não é tão? Porque está obrigando a uma despesa maior, salvo que o governador Tarcísio esteja negociando, dizendo, eu posso pagar isso. Se vocês querem que eu tenha mais, então o dinheiro deve vir de outro lugar. Pode ser também. Mas eu gostaria que essa preocupação do ministro Barroso com São Paulo fosse também estendida a outros estados que têm polícia violenta também. Fala, Gani. Segré, perfeito o teu exemplo e eu vou além. O próprio Supremo Tribunal Federal e o TSE, durante as eleições, para serem contrários à urna, o voto eletrônico e a comprovação do voto impresso, utilizaram como argumento a despesa bilionária, acho que em torno de 3 bilhões de reais, algo assim, que isso custaria aos cofres públicos. Portanto, o argumento do Tarcísio é absolutamente verdadeiro. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como essas ações chegam ao Supremo Tribunal Federal também, né? Nós estávamos aqui na última segunda-feira numa conversa com o Carlos Portinho e ele me disse que está rolando ali no Senado a possibilidade de um projeto que iniba a atuação de pequenos partidos em provocações por meio de ações no Supremo Tribunal Federal. Que essas ações e esses processos só possam ser movidos para
partidos que de fato tenham a relevância dentro do Congresso Nacional. E ele até cita, e isso valeria para os partidos de esquerda, mas para partidos de direita como o Novo. Como é que você avalia a maneira como o Supremo tem sido provocado para dar respostas sobre temas que muitas vezes parecem locais e de decisão e autonomia de seus governantes? Pois é, existem caminhos para se chegar ao Supremo que foram colocados num momento em que os partidos eram em menor número, né? Tinham uma responsabilidade muito maior, porque era um poder e uma oposição que poderia ser poder, expectativa de poder, e também as federações. As federações têm essa prerrogativa de ir diretamente, pedir a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo reclamar de algum artigo da Constituição que não está sendo aplicado. Eu acho um exagero chegar ao Supremo ações desse tipo. Por exemplo, o Supremo definir que quantidade de drogas que o policial deve considerar traficante ou usuário. Veja bem, se a polícia chega num local onde não existe absolutamente nenhum grama de drogas, mas estão lá provas reais de tráfico, né? Balança de precisão, embalagens, se não tem a droga, mas tem embalagem, filmes mostrando que há uma entrada e saída de pessoas e todas as evidências de um tráfico sem nenhuma droga. Quer dizer, um traficante não precisa exatamente estar em contato com a droga. Ele tem que comprar e vender. Isso é o tráfico. Então, o Supremo não pode entrar nessas minúcias. Isso é coisa do policial ali no momento. Da mesma forma, a Câmara do policial. Eu acho que a tecnologia tem que ser incorporada de acordo com a avaliação de cada batalhão e cada pelotão, porque o pelotão ele tem uma atividade específica. Cada pelotão tem uma atividade. Então, em determinados momentos, pode ser que o comandante da operação ou do pelotão indique que nós temos que usar câmeras corporais. No outro momento, nós temos que usar drones. E assim por diante. Não pode engessar a polícia. A polícia tem que ter fé pública. A polícia tem que ter esse monopólio da violência que a Constituição dá a ele. Ah, mas tem maus policiais. Sim, toda profissão tem os maus profissionais. Nem os policiais gostam de maus policiais, né? Então, essa é a realidade. Eu acho estranho, acho que o Supremo não tem que entrar nesse debate, porque não entende, não é a função do Supremo entender de câmera e de operação. A função do Supremo é o controle constitucional, entender da Constituição e não embate nas ruas. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, duas coisas. Primeiro, já tocou num ponto muito importante, que é assim, quais os limites realmente da atuação da justiça, né? Então, veja, esse para mim, nesse caso específico, embora eu esteja de acordo com a decisão tomada pelo Supremo, mas eu também reconheço que ele está numa fronteira muito sensível. Sim. Se cabe a ele intervir ou não. Agora, no caso do uso das câmeras, a gente falava, minutos atrás, do bloco anterior, sobre transparência na questão de emendas. Eu também sou a favor da total transparência em relação a esse tema. Quer dizer, eu não vejo qualquer óbice para o uso das câmeras corporais. Honestamente, não vejo nenhum fator de inibição e nenhum fator de prejuízo à atuação do policial, como, aliás, reconheceu o governador recentemente. O próprio governador reconheceu isso. É verdade, mas tem situações que você pode ter, sim, um fator de inibição. Numa situação de confronto, a gente sabe que setores da imprensa nesse país demonizam o policial com ações mais enérgicas contra bandidos, né? Há setores, colocam ali o bandido, como uma vítima da sociedade, a polícia brutaliza, a polícia mata, e toda uma demonização do policial. Você pode conversar com o policial sobre isso, perguntar, o senhor acredita que há uma demonização por parte de setores da imprensa, da polícia? Eles vão falar, claro que há grupos ideológicos fazendo isso. E aí, o meu receio é que justamente em algumas situações de confronto, de legítima defesa, a polícia, utilizando de força, acabe sendo perseguidas por esses grupos. Eu acho que o Zé colocou isso, né, Zé? Exatamente. É uma atividade muito específica e eu entendo que não pode alguém externo... Eu chego a um ponto de dizer que nem o governador deve fazer essa determinação. Quem é o senhor dos equipamentos a serem usados em cada operação é o comandante da operação.